para começar eu queria fazer essa introdução, né, para o pessoal entender o que é o cárter, como ele funciona no carro e ao mesmo tempo, né, por que é que acontecem esses problemas que acaba às vezes precisando de manutenção. E assim, para começar eu preciso entender o seguinte: o cárter, ele é uma liga, claro, nem sempre é liga de alumínio, mas existe de aço carbono, entre outros materiais, mas o mais comum são feitos de alumínio, até pela característica do alumínio, né, pela leveza que esse material tem. E ele de alumínio, ele é feito através de, ele é um alumínio fundido, e esse material, ele é da liga, tá, alumínio silício. Então, detalhe, tá, se a gente está trabalhando com alumínio silício, a gente precisa trabalhar com a liga específica para esse tipo de alumínio, tá. Então, o alumínio 4043, o 4047, que são ricos em silício, são os materiais mais adequados para se trabalhar, tá, na soldagem de cárter. Então, já fica bem claro para vocês, né, que se eu estou trabalhando, sejam bem-vindos pessoal que está chegando aí, que se a gente está trabalhando com a liga, a gente tem que trabalhar com um metal de adição o mais próximo possível das características daquele material que eu estou trabalhando. Então, e no alumínio a gente tem que levar isso muito a sério, porque uma vez a gente selecionando um consumível inadequado, a gente pode perder características para determinadas aplicações que não é bacana, ou até mesmo ocasionar um problema ali durante a soldagem. Por exemplo, o cárter, o pessoal já tem muita dificuldade em trabalhar cárter, e porque acaba dando trinca, né? O pessoal às vezes está soldando ali e ele pá! Quando você olha, a solda está toda trincada. E às vezes uma soldinha que poderia ser pequena, ela termina uma solda desse tamanho, porque o pessoal não tem esse controle, não tem esse conhecimento. Então a gente vai estar falando um pouco sobre isso, né, para que realmente vocês possam recuperar, mas recuperar de uma forma mais profissional, tá? Então ele é um alumínio silício, né, do tipo fundido. Ele normalmente ele é fundido e ele é fabricado sob pressão. E esse cárter, ele existem algumas diferenças, né, do tipo de silício, a quantidade de silício que é introduzido nesse material. Então, por exemplo, existem os alumínios do tipo hipoeotetóide, que normalmente eles têm uma variação ali, uma taxa, uma média de até 12,5%, né, 12,5% de silício. Eles normalmente têm uma concentração menor de silício. Tem os eutetoides, que é aqueles que têm ali uma média de 11% a 13%, e os hipereutetoides, que eles têm uma taxa acima, né, de 13% de silício. Então, eles têm uma concentração diferente, porém ambos vão utilizar o mesmo metal de adição, tá? Porém, normalmente os mais utilizados são os do tipo hiper e do tipo eutetoide, né? E eles têm uma característica bem parecida. Inclusive, na soldagem, a gente tem que entender que ele é um material realmente que tem que ter um certo cuidado. O alumínio, a gente sabe que o ponto de fusão dele é uma média de 660 graus Celsius. E esses materiais, né, tá? Esses materiais dos cárteres, normalmente o ponto de fusão deles, eles estão ali um pouquinho abaixo, 500 a 550, e o pessoal às vezes eles quer botar fogo para cima do cárter. Alumínio é tudo igual, vamos trabalhar com a máquina alta e vamos botar esse negócio para fundir. E aí é onde está o problema, tá? Então, pessoal, a gente vai estar falando esses cuidados que a gente tem que ter com algumas ligas, né? O cárter, ele é né? O cárter é diferente de, por exemplo, um tanque. Se você pegar um tanque, você pode segurar lá, você vai dar excesso de penetração, mas vocês vão perceber que ele não vai trincar na margem de um cordão tão facilmente. Já o cárter, não. O cárter, ele facilmente, ele tem essa tendência a aparecer problemas de trinca, não somente trincas, tá? Como porosidades e contaminações durante a soldagem. Existe, né, a questão da contaminação. Existe a contaminação que você vai trabalhar ela a partir do momento que você pega o cárter, porque você vai pegar um cárter que ele normalmente vai vir numa condição deplorável, ou seja, ele vem muito cheio de óleo, graxa, gambiarras, vou chamar assim, porque o pessoal eles têm uma certa tendência a pegar esse cárter, tá vazando, faz o quê? Joga um Durepox, joga uma cola ali especial, os caras querem tampar e querem resolver o problema. E assim, a gente acaba recebendo muito problema. Então, não somente isso, esse problema que você tem de colocar o Durepox, né, ou algum tipo de cola, ele tem que ser removido assim, por completo, tá? A cola, ela, uma vez que ela entra em processo de combustão, não sei se vocês já tiveram essa experiência, quem tiver já levanta aí e diz já fala a experiência de vocês sobre isso.
Essas colas, uma vez que entram em processo de combustão, ela tem um efeito tão forte que mesmo às vezes você de máscara, vocês podem sentir uma tontura, né, náuseas, até ânsia de vômito, porque realmente ele entra em processo de combustão e aquilo ali é uma química muito forte. Então, não se faz isso de colocar realmente Durepox ou qualquer tipo de cola. Mas acontece muito, tá? E aí, quando eles chegam pra gente, primeiro de tudo, a gente precisa fazer essa limpeza, né? Às vezes a gente faz o que? Joga até num descarbonizante ali, deixa um tempo para poder retirar um pouco aquele, realmente o efeito da cola, né? Deixar ele bem limpo para poder soldar. E mesmo assim, às vezes a gente vê que jogando descarbonizante ou até mesmo limpando bem naquela região, a gente ainda não consegue fazer uma limpeza tão bem quanto a gente queria. Como assim, Lucas? Já passei álcool, passei escova de inox ou de latão e mesmo assim o material está recusando muito, o material está pipocando, está dando contaminação. Por que é que isso acontece? Tem uma turma aí, ó, já chegando, nosso amigo Neguinho da Soda. Sejam bem-vindos, pessoal. Pessoal, a partir do momento que tiver alguma dúvida, viu, sobre o assunto, podem ficar à vontade. Fernando aqui, nosso aluno. Sejam todos bem-vindos. A partir do momento que tiver alguma dúvida sobre o assunto, fiquem à vontade. Nosso amigo Soldap aí tá junto sempre. Tamo junto, Júnior. E aí o que é que acontece? Às vezes o cara diz, Lucas, mas eu limpo pra caramba, e o cárter mesmo assim ele tende a contaminar demais. É uma das peças mais chatas de se trabalhar. Vou deixar bem claro para vocês aqui que nada se compara a soldar um cárter com um tanque ou uma caixa de marcha, ou seja, a gente pega muita peça ruim de se trabalhar, mas o cárter, dependendo da categoria dele, ele realmente ele se torna muito ruim de se soldar. Muito devido a isso, por conta do formato, ou seja, ele é uma peça que trabalha direto com óleo, né, sujeira, e aí esse material ele acaba pegando uma contaminação brava. E aí o pessoal às vezes quer recuperar a trinca e eles fazem a limpeza externa, né, e interna, né, que também a gente limpa muito a parte interna e também faz a parte interna também, que é o que eu vou falar sobre isso também. E aí o que é que acontece? Uma dica que eu deixo aqui. Landrini, fiz a limpeza externa com a escova de inox ou de latão e mesmo assim ele está contaminando muito. Pessoal, uma dica de ouro que a gente sempre dá. Tenta dar um pré-aquecimento, tá? Um pré-aquecimento, às vezes com maçarico mesmo. Às vezes tem gente que usa até aqueles maçaricos Gasmap para fazer essa limpeza. Onde tem a trinca, normalmente vocês têm que fazer a limpeza não é somente na parte externa e na parte interna. Dentro das trincas, né, eles ficam contaminantes também. E aí quando você limpa externamente e na parte de dentro, esse material ele entra em combustão que está entre a trinca, né? E então assim, essa limpeza ela tem que ser feita, porém a gente sempre dá esse banho de tocha ali, passa o maçarico ali ao redor para poder expulsar um pouco aquele óleo ali, até você sentir em condições de realmente fazer essa recuperação. Então, assim, é algo simples, mas muita gente acaba quebrando muita dor de cabeça com relação ao carro. Porque, Lucas, eu não estou vendo nada de óleo aqui, limpei tudo e o material aqui não para de rejeitar. O material, primeiro, que ele já é chato de se trabalhar, né, pela liga. E mesmo assim, você está pegando um material muito contaminado. Então, tem que retirar o máximo de contaminação que vocês puderem. Às vezes acontece também de você pegar, por exemplo, dar os primeiros passos ali e ele sujar ou contaminar da porosidade. E aí o cara vai ali dando mais um outro, vai sujando, você vai limpando ali com a escova, depois vai lá, dá mais outro passo. Isso é uma alternativa, tá? Mas porém eu quero deixar bem claro, isso não vai retirar a descontinuidade de dentro da solda, tá? Uma vez que você deu aquele primeiro passo e ficou sujando, o material contaminando, e você vai lá, passa escova e dá outro passo por cima. Por dentro ele está muito contaminado, por dentro ele tem muito poro e existe um risco muito grande disso vir a trincar novamente, tá? Seja bem-vindo, pessoal que está chegando agora. Nosso tema hoje, tá? Recuperação e soldagem em cárteres. A gente está falando um pouco, já falamos um pouco sobre as ligas. Quem não assistiu essa live por completo, está entrando agora. Eu aconselho que depois vocês reassistam, tá? Abre esse vídeo novamente e assiste, que a gente falou um pouco sobre as ligas, né? Como realmente é feita a fabricação do cárter, até a gente chegar à parte de recuperação.
Então assim, pessoal, apesar de ser um serviço simples, normalmente eles chegam, por exemplo, uma trinca ou um material muito comprometido, trincado, e você tem que trocar um pedaço da chapa, mas é um material que a gente perde, às vezes, muito tempo tentando retirar essa contaminação. Então, o máximo de cuidado com limpeza, né? Se possível, sempre fazer esse banho de tocha ali com maçarico para poder retirar um pouco dessa sujeira. E limpeza nunca é demais, tá? Então assim, essa questão da limpeza é um ponto primordial para que você consiga ter uma boa solda. Porém, eu acho que assim, o principal que eu queria falar nessa live hoje para vocês é com relação ao ponto de fusão do cárter, tá? Tem muita gente que confunde e quer soldar o cárter como solda outros materiais que realmente eles suportam bem o calor. O cárter, né, pelo próprio formato que ele é fabricado, pelo próprio processo de fabricação, ele não é um material que ele, tipo assim, ele recebe bem a solda. Então, assim, às vezes acontece de você fazer a solda e o material trincar. Pô, mas eu estou fazendo de tudo aqui, o material está trincando. Por que é que isso está acontecendo? Né? É uma coisa que, tipo assim, a gente tem que entender que às vezes vai além do que somente derreter vareta, né? Vai além da gente ver um ponto de fusãozinho bonito. Então a gente sempre pega, né? Eu já tive um exemplo lá dentro da minha empresa, uma vez um aluno meu, funcionário que é ex-aluno, ele estava apanhando para fazer a solda do cárter, e é um cara que já solda alumínio há muito tempo, e tipo assim, não era, ao meu ver, não era para ter dor de cabeça, só que assim, às vezes falta um pouco de experiência com aquele tipo de peça para poder recuperar. E ele chegou para mim e disse: Lucas, não tem como recuperar. Já tentei tudo, é soldando e trincando, é soldando e trincando. Pera aí. Vamos parar e pensar, entender por que está trincando. Então ele fez, eu faço primeiro um cordão. Ele fez um cordão e o material trincou. A gente foi lá, ajustou os parâmetros. Depois eu cheguei para ele e disse: olha, o cárter ele não pode ser soldado igual você solda qualquer outra peça, tá? Ele é um material que você tem que ter muito cuidado ali com o ponto de fusão dele. Se você começa a soldar, você vê que ele começa a querer pipocar ali, você já está passando do ponto de fusão, e esse material, ele vai querer, ele tem essa tendência a querer realmente trincar. Então você vai controlar o ponto de fusão e não vai deixar esse material ele querer começar a pipocar ali, porque se vocês perceberem, dependendo, não é todo cárter, tá? Tem cárter que você pega que é a coisa mais linda do mundo de recuperar, mas tem cárter que ele realmente dá muito trabalho. E aí vocês vão começar a fazer aquele cordão de solda, tentando fazer um controle de poça de fusão, que você não deixa esse material realmente baixar demais, não deixa esse material ele começar a querer pipocar. Ou seja, você vai tentar controlar esse ponto de fusão através de algumas técnicas, né, para que esse material ele não venha trincar. Você não pode passar desse ponto de fusão. Então, a grande maioria das vezes que eles trincam é porque vocês passaram do ponto de fusão do material. Então, eu peguei esse cárter, eu digo, vamos aqui. Primeiro, eu ajustei ali na máquina, né, uma rampa de subida e de descida, para que ela realmente ele controlasse bem. Quando ele depositasse o material, esse material ele não cozinhasse tanto. Então, ele já soltava o gatilho ali, ela entrava em rampa de descida, né? Então, ele começava a diminuir a corrente, e quando ele ia depositar, ele colocava, ele tipo apertava e a máquina aumentava. Eu já falei em algumas lives como esse método que a gente faz, que é como se fosse um pulsado manual. Só que você aperta toda a vida que você vai depositar a vareta, né? E quando você tira, você não deixa o arco elétrico, ou seja, com a corrente, estou trabalhando em 180 amperes. Então ela não vai estar em 180 amperes enquanto tiver, né, com o arco elétrico ali aberto e sem vareta. No momento que você tirou a vareta, ela entra em rampa de descida e você consegue controlar o calor do material. Então, esse controle do material através de rampa, não somente rampa, tem gente que usa, por exemplo, o pulsado para fazer esse mesmo efeito, né? Até porque quando a gente utiliza essa técnica do gatilho, né, de você ficar gatilhando, né, dá o toque aqui, apertou, ela subiu a corrente, você depositou, soltou, ela baixou, isso aí é uma espécie de pulsado, porém a gente está fazendo em manual, né? E ele não, também a gente não tem a baixa da corrente. O pulsado normalmente a gente faz o quê? Uma diferença de correntes, ela fica 150, 130, né? Ele fica realmente mudando a corrente, ele não tem essa rampa não. Isso é uma técnica que a gente utiliza para poder fazer esse controle, né? Até porque tem máquinas também que não tem pulsado, tá? O Tecnolúpulo colocou aqui, apenas um pitaco sobre cast alumínio. Frequência de AC abaixo de 60 Hz, velocidade para não aquecer a região, fora a limpeza absoluta, sobre aquecer.
Eu particularmente, o Tecnolúculo, eu não aconselho, tá? Por exemplo, você fazer uma recuperação de um cárter, tá? Com uma frequência tão baixa. A tendência é que você tenha um arco elétrico mais aberto, né? E isso acaba passando muita energia. Se eu estou falando aqui em controlar a energia no material, a tendência é que você, tendo uma frequência mais baixa, isso tende a aumentar. Porém, também eu não trabalharia também com uma frequência muito alta. Minha dica seria trabalhar ali uma média de 100 a 120 Hz, porque isso já iria dar um controle bacana. E acima disso aí, poderia de repente já trazer um arco muito estreito, né, para uma chapa que normalmente não tem uma espessura tão grande. Claro, existem cárteres, né, de espessura absurda. Eu já peguei cárteres ali de 1/4 de espessura. Mas depende da máquina que você está trabalhando. E aí, às vezes, quando você pega um cárter de maior espessura, você precisa também um pouco de penetração ali, dependendo da preparação de junta que você vai utilizar, né? Mas é uma questão que bacana de a gente discutir aqui. A frequência, ela, uma vez, né, que você trabalha com ela mais baixa, a tendência também é que você passe muita energia de soldagem para o material. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Quanto mais baixa a frequência, menor aporte, pouca penetração. Depende, né? Se a gente tiver, por exemplo, se o cara quiser penetração também, ele vai ter um arco largo demais, e até ele penetrar, ele vai ter um cordão muito largo que passou muita energia de soldagem. Ao mesmo tempo, quando a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo quando a gente trabalha chapa de 1/8, né? Você vai fazer uma chapa de 1/8 e eu quero ter total penetração. Se você trabalha com a frequência mais baixa, normalmente acontece o quê? O material ele tende a ficar um cordão muito largo, até penetrar, porque a gente vai... Uma chapa de 1/8 não tem necessidade de você dar, por exemplo, 2 passes. Um passe de raiz e depois um passe de acabamento. Não, você dá um passe de acabamento e ele já penetrando, né? Então, o que é que a gente faz? A gente coloca ali uma frequência de 100, 120, 150 Hz e com um passe único você consegue um cordão estreito, né? E rapidamente você consegue essa penetração para poder realmente o material deformar o mínimo possível. Então, depende, né, muito da aplicação, né? A gente sempre tem que estudar a aplicação que está sendo feito, né, que a gente está desenvolvendo aquele tipo de serviço, tá? Continuando aqui na live, falei sobre os riscos, né, de porosidade, de trinca, né, sobre as técnicas que a gente normalmente utiliza para poder fazer essa limpeza desse material, porque acaba realmente, né, contaminando muito, né, isso muito devido ao uso desse cárter, né, ele acaba acumulando muito material ali naquele sujeira ali no fundo ali, que acaba realmente atrapalhando. E outra, tá, além do pulsado e as rampas, né, que a gente utiliza, sempre que você pega uma trinca, né, um material que ele está trincado, a gente sempre pede para fazer aqueles furos nas extremidades. Landrini, isso é necessário? Eu consigo recuperar um cárter, né, retirar várias trincas, porque às vezes você pega um cárter que é uma trincazinha, às vezes você pega cárteres, né, que eles têm várias trincas, várias ramificações. Isso vai fazer sentido? Dependendo da situação, é bom fazer, tá? Mas realmente você pega um cárter que ele tem trinca para tudo quanto é lado, às vezes não vale a pena nem você recuperar aquelas trincas, e sim você cortar o fundo dele, cortar aquela região que está toda trincada e fazer a troca de uma chapa, que às vezes ela acaba sendo muito melhor, né, como uma opção do que você pegar e sair recuperando trinca a trinca. Porque às vezes uma coisa que eu quero deixar bem claro também, esse cárter, devido à forma de fabricação dele, vocês veem ali uma trinca que visualmente ela está aparecendo, mas o aquecimento, né, após a soldagem, ele pode gerar micro trincas ali que já estavam... Foi uma pancada que sofreu aquele cárter ali. E aí você viu que ele teve uma maçãozinha ali e ela... Opa, tem uma trinca ali. Ao redor, normalmente, quando a gente vem fazendo aquela trinca, aquela recuperação, sempre tem uma certa tendência a aparecer outras trincas, tá? Então, muito cuidado também nessa questão de você passar um orçamento, né, recuperar uma peça como essa, sem antes fazer esse cuidado, né, de entender que aquela peça ela pode não ser somente aquela trinca, né? Inclusive tem muita gente que vai recuperar a carta, eles têm um valor padrão, tipo assim, dependendo do tamanho, a carta é pequena aqui, o cara cobra um valor X, independente de ser uma trinca, duas, ou ter que trocar, porque às vezes você pega uma trinca, passa um orçamento, o cara cobra uma mixaria ali, 60, 80 conto, porque era um furinho, uma trinca. Sendo que aquilo ali, quando você começa a soldar, aquilo ali começa a aparecer outras trincas. Então, além de tudo que eu falei, né, sobre a questão de controlar essa energia de soldagem do material,
tem também essa questão, né, de que às vezes o material ele não é simplesmente aquela trinca que está aparecendo. Ela ali por baixo ela tem várias outras trincas que uma vez que ela recebe calor, ela acaba vindo a aparecer, tá? O Castelão colocou: eu odeio com todas as minhas forças alumínio. Cara, eu vou dizer a você o contrário. Eu adoro soldar alumínio, bicho. Alumínio é porque assim, quem está acostumado a trabalhar com outros materiais, eu entendo que o Castelão está falando aí, às vezes você passa por você sai de um aço carbono ou de um inox, né? E passa por um alumínio, a quantidade de informação que você recebe, ou seja, de limpeza, de ajuste de parâmetros de soldagem numa máquina, a gente acaba, tipo assim, porra, é tanta da coisa que a gente tem que mexer aqui, às vezes não é somente a mão, né? Queria eu que fosse somente a mão, às vezes você precisa de mais conhecimento para poder mexer em algumas coisas, em alguns serviços, por exemplo. Às vezes o cara é um excelente soldador de alumínio, só que você pega esse cara aqui que está acostumado a soldar estruturas de palco e coloca ele para recuperar um cárter como esse aqui, porque de repente não tem experiência, o cara apanha. Então assim, essas dicas que eu estou dando aqui, pode ser que algumas pessoas já soldam alumínio, mas nunca teve essas experiências de recuperar um cárter é uma trinca, como qualquer outra. Nem sempre é dessa forma, tá? E o cárter realmente é um vilão aí para quem recupera alumínio. O nosso amigo Castelão também, esqueci o nome dele, cara. Me diz seu nome aí que eu agora deu branco. Ele também é professor do Senai, né? Ele trabalha na indústria, mas ele está dando aula no Senai. Estou me amarrando no material que ele está postando aí nas redes sociais também. E ele também já mexe com alumínio, né? E sabe bem como a gente precisa de ter essas experiências. Aí, entrei há pouco, você já falou sobre temperatura e descontaminação antes da soldagem? Falei, Rafael. Cara, eu peço que eu até já falei há pouco tempo. Para quem não assistiu, assista essa live do início, porque a gente falou muita coisa que vale a pena, né? Pessoal, sempre eu digo, pessoal, quando pegar uma live dessas que eu faço assim, sempre faz um checklist, anota tudo, porque às vezes a gente não consegue pôr em prática tudo, mas um checklistzinho ajuda muito no dia a dia, tá? Olha, eu não consigo nem pontear. Qual a dica para pontear? Cara, assim, olha, eu fiz uma live que depois você pode até me cobrar lá no direct, que eu fiz justamente falando sobre isso, sobre ajustes, né? Sobre montagens, que isso normalmente em montagem de estruturas de peças de alumínio, eu costumo dizer que no mínimo 90% é preparação e montagem. O restante é prática do soldador. Porque eu digo muito, se você me der uma peça mal montada, eu vou fazer merda. Eu não vou fazer um bom trabalho. Isso é em qualquer material, mas o alumínio realmente ele tem suas particularidades e é difícil. Às vezes você vai pontear uma quina ali, cara, se você não tiver a técnica adequada, você vai apanhar, né? O cara pode ter experiência que for com aço carbono, com tubulação. É um mundo diferente e são experiências diferentes que precisa colocar tudo isso em prática. Então eu peguei uma montagem, né? Eu fiz uma live onde eu peguei uma montagem, falei detalhadamente como era feita essa montagem, esses detalhes de ponteamento. Inclusive eu fiz uma aula prática sobre isso, que daqui uns dias a gente vai estar subindo isso aí no YouTube. Justamente falando, porque tem muita gente que sente dificuldade no momento do ponteamento do alumínio. Cara, os caras apanham demais para soldar alumínio, até mesmo na montagem, acaba apanhando muito. É possível fazer transferência em spray com 7525? Cara, a gente tá... Isso aí já vai fugir um pouco do assunto da nossa live, tá? A gente consegue chegar bem próximo, né? Normalmente a gente trabalha com uma concentração mais alta de CO2. Mas normalmente a turma diz que não é possível. Gabriel. Gabriel, eu já tinha esquecido seu nome, cara. A gente já se falou bastante aí por trás aqui nos Insta, mas acabei esquecendo o nome dele agora. Ó, boa noite, eu gosto de solda de alumínio no eletrodo. O segredo é muita limpeza e amperagem. Abisaías Ferreira dos Santos. Cara, falando em solda de alumínio no eletrodo, inclusive eu já recebi muito cárter, tá? O pessoal tenta recuperar um cárter com solda de alumínio no eletrodo. E eu, particularmente, não faço, não aconselho. Eu falo isso porque, assim, soldar alumínio no eletrodo
Na TIG já é um pouco complicado, né? Na MIG, né, quando a gente tem realmente determinadas aplicações ali que você tem uma junta de ângulo ou peças de média e maiores espessuras, ela já é muito top. Mas para eletrodo, cara, alumínio, é uma coisa que, tipo assim, hoje em dia já tem até alguns procedimentos mais bacana para trabalhar a soldagem de eletrodo no alumínio, né? Existem máquinas com pulsado que acaba ajudando muito. Mas eu nunca, vou dizer a você, né? Pode ser até que o Absaías colocou aí, ele tem alguma técnica, alguma dica que ele pode estar dando aí que ele faz. Mas eu nunca, tá? Eu nunca recebi uma peça e nunca vi uma solda no eletrodo de alumínio que você diga, cara, vale a pena recuperar no alumínio, tá? A maioria dos serviços é tudo serviço de má qualidade. A gente recebe muita solda de alumínio que o cara tentou recuperar no eletrodo, aí traz para mim, eu tenho que fazer o retrabalho da bexiga, porque eu tenho que remover todo aquele material para poder recuperar aquela peça agora, porque a TIG ela não vai pegar com a solda do eletrodo, e até porque também deixa muita escória. Então assim, eu particularmente, se alguém pergunta, Lucas, soldar eletrodo no alumínio, você aconselha? Eu não aconselho. Eu não aconselho porque até hoje eu nunca vi um procedimento bacana de você dizer, cara, vale muito a pena, tá? É muito melhor você praticar isso aí no processo TIG ou MIG, tá? Hoje ambos trabalham em perfeita qualidade. Hoje você tanto pega um processo TIG, tá, em corrente alternada, quanto MIG com pulsado e duplo pulsado, que você deixa assim acabamentos assim absurdos. E que eu não vejo isso no eletrodo. Até hoje eu já vi algumas técnicas que fica bacaninha, mas e outra, você também fica muito limitado. Chapa fina assim você vai ter muito problema, tá? Quando a peça chega montadinha, até que consigo, porém quando tem que pontear, Deus me livre. Cara, assim, ó, tudo é procedimento de soldagem, né? Você, Gabriel, eu sei demais da ferramenta e do potencial que você tem, né? Não preciso estar dizendo isso, até pelo que você mostra hoje nas redes sociais, que hoje é o nosso cartão de visita, são as redes sociais. Então, às vezes é um pouco de experiência, né? Eu já trabalho com alumínio há muito tempo, né? E já vivenciei muita coisa na soldagem de alumínio. E eu tenho certeza que, às vezes, um cara como você que tem a mente aberta, passasse uma tarde ali comigo, você ia fazer coisas absurdas. Tudo é procedimento de soldagem. Eu digo muito ao pessoal, não existe soldador ruim não, existe um mau procedimento, tá? Eu já vi soldador mediano, tá? Mediano, que a gente passa um excelente procedimento, que ajuda muito, que acaba facilitando muito, o cara fazer um baita de um acabamento. Então, assim, às vezes não é simplesmente a questão de você saber soldar. Às vezes o próprio procedimento o procedimento que você trabalha, às vezes, por mais que você seja muito bom, acaba atrapalhando. Beleza, é porque eu sou do tempo antigo. Não, Isaías, aqui, cara, tem que ser compartilhado, né? E assim, eu falei isso porque de repente até você já trabalha com isso há muito tempo e tem excelentes resultados. Mas eu como professor e como eu tenho trabalhado muito essa parte de soldagem de alumínio, o pessoal pergunta, Lucas, o que é que você acha? Então, eu normalmente não indico por conta disso, né? Eu já presenciei muita coisa ruim e eu já tentei soldar alumínio no eletrodo e eu sei o quanto é ruim, entendeu? Mas assim, é questão às vezes o cara não tem uma máquina TIG. O cara mora no interior e tem a facilidade de conseguir um eletrodo de alumínio, um eletrodo revestido. E aí é melhor o cara, você imagina, o cara está precisando fazer o serviço, e tem um cara que faz aqui no eletrodo, mas faz, ele vai fazer, entendeu? Porém, eu não aconselho, eu não vou dar dicas, né, cara, é melhor, não, nunca que eu vou dizer isso. Beleza? Aqui trabalho com uma máquina transformadora ainda. Tem que passar para a inversora, cara, tá? A inversora, ela não somente pela qualidade de solda, mas pela questão até de energia, né? O quanto a gente acaba economizando, né, com máquinas, se você está saindo dessas máquinas mais antigas para máquinas em inversoras atuais. Às vezes eu dou exemplo para alguns clientes aqui que eu vendo máquinas também, né? E às vezes você pega exemplos assim dentro da indústria de máquinas que tem um consumo de 20 kVA, aí pega outra máquina aqui, inversora da mesma potência, onde que consome 1/4, né? A máquina consome 4,5. Aí você fica, cara, vale a pena ter uma máquina aqui grande, barulhenta, pesada, consumo de energia lá em cima, né?
podendo eu ter uma máquina que em pouco tempo eu vou ter esse retorno financeiro. Então tem que ser visto isso também, né? Ó, com certeza já estou juntando a verba. É isso aí, é isso aí. Pior ainda é que tem candango que tenta reparar no eletrodo e ainda me compra o pior eletrodo que tiver disponível. Aí é uso. Cara, enfim, isso aí seja em aço carbono, alumínio, inox, né? Sempre vai ter aquele consumível que vai dar trabalho. Ferro fundido, cara, tem muito eletrodo de ferro fundido. Eu já trabalhei com eletrodo de ferro fundido que eu digo, cara, isso aqui é insoldável. Isso aqui não tem como soldar uma peça como essa, um eletrodo como esse. Praticamente você não tinha estabilidade nenhuma no arco elétrico. O material ele era doido, misturando que escória com poça de fusão. E como é que você vai soldar um negócio desse? Né? Como eu já peguei muito eletrodo bom, que você fica assim, apaixonado. Já trabalhei com muito eletrodo bom, de marca boa, como também já tive a experiência de pegar algumas marcas que também acabam atrapalhando muito a gente no dia a dia. Né? Pessoal, para finalizar nossa live, eu queria só falar sobre essa questão da soldagem dos dois lados. Né? Eu estava falando sobre o cárter, né? Acabei mudando um pouco o assunto aqui. A gente faz essa recuperação. Andrini, eu posso fazer uma recuperação de cárter somente de um lado ou é necessário fazer dos dois? Pode, né? Pode sim. O material normalmente quando ele tem pouca espessura, né, 2, 3 milímetros, ele penetra muito facilmente. E aí dependendo do tamanho da trinca, né, do tamanho do reparo, você vai fazer facilmente, ele vai penetrar, ele vai ter uma raizinha do outro lado. Então não tem por que você fazer por dentro. Só que em cárter, né, a gente tem muitos problemas do tipo, né, microtrincas, alguma coisa vinha aparecer futuramente. Então assim, normalmente a gente pede para a turma fazer do lado de dentro também, tá? Lucas, eu quero fazer, se acha errado eu fazer só para um lado? Eu não acho errado. Mas eu, particularmente, normalmente eu peço para minha equipe fazer em ambos os lados, tá? O cárter chegou, a gente limpa por dentro e por fora, e além disso a gente faz esse pré-aquecimento, né? Faz o corte quando necessário para poder ele penetrar bem. Às vezes acontece de você pegar um material fino que ele vai penetrar muito facilmente. Então você faz só um guia ali, não precisa penetrar o disco ali por completo não. Você faz só um guia ali, vem puxando o cordãozinho e ele vai penetrar muito facilmente. Depois você dá um reforço ali por dentro também, só para espalhar melhor o material e não correr o risco de trinca, tá? Desse material via vazar. E o vazamento, como é que a gente controla esse vazamento, Lucas? Como é que a gente faz o teste para saber se realmente a trinca ela foi retirada? A gente normalmente, quando precisa fazer o teste, cara, soldei. E aí, retirei o vazamento, retirei a trinca? A gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer uma análise, né? Uma inspeção ali, seja ela visual ou tem algumas pessoas que acabam, né, inventando outros tipos de inspeção. Eu, às vezes, quando eu tenho dúvida assim, na trinca, sempre eu faço um LP antes para poder tirar essa dúvida. Mas sempre a gente faz o quê? A gente coloca um solvente ali naquela região onde está vazando e coloca um ar comprimido na parte de baixo do cárter. Aonde trincou, né, a gente colocou aquela solda, a gente enche de solvente e passa o ar comprimido, porque se por acaso tiver vazamento, ele vai começar a borbulhar, tá? Então é uma dica que a gente deixa aqui para que vocês possam também fazer essa recuperação de cárter, tá? E ter a certeza que realmente aquilo ali foi recuperado, porque às vezes o cliente chega, né, deixa, se recupera, ele leva, quando ele coloca lá, monta no carro, ele percebe que o cárter ainda continua vazando. E aí gera uma dor de cabeça, o cliente fica chateado. Então, para evitar isso, sempre colocar o solvente. Ah, Lucas, eu não tenho ar comprimido, coloca aqui, vocês vão ver que, né, o solvente ele penetra muito fácil, ele vai começar a suar, onde está trincado, onde está vazando. Então, mas para ser um teste mais rápido, colocou ali o solvente, né, coloca o ar comprimido ali na parte de baixo. Se tiver vazando, o solvente ali onde você colocou, né, ele vai começar a borbulhar. Você vai perceber que realmente tem um vazamento naquela região, tá? A live era isso, a gente queria trazer esse conteúdo aqui, um conteúdo prático, mas que precisa desse momento da teoria, né, de entender como tudo acontece, para poder colocar, né, as ferramentas em prática. A gente vai fazer, né, um material prático sobre esse tema, por isso que a gente está fazendo essa live hoje. Então aguardem que logo vai estar saindo esse conteúdo também prático, para poder ligar tudo que a gente passou aqui para vocês hoje. Essa live vai ficar salva, tá? E para quem realmente não assistiu toda,
né? Volte a assistir ela novamente. Curte, compartilha com os amigos, isso ajuda a fazer com que nosso canal cresça, ajuda a fazer com que essa página, né, realmente ganhe proporções. Então, faz isso pra gente, ajuda o Lucas Landrini aqui a fazer essa página cada dia mais, chegar a mais profissionais da área de soldagem, tá? Pessoal, nos vemos até a próxima e até mais. Tchau, tchau.